Esses jovens como Castro Alves, que escreve com essa idade O Navio Negreiro, ou Etienne, que escreveu este livro aos 18, são só para irritar a gente. Essa gente faz isso só para irritar, porque aos 52 não conseguiria pensar o que ele pensou, ele fez aos 18 e foi embora cedo. A proposta dele é a pergunta sobre o que nos seduz na servidão, o que nos seduz em obedecer, o que nos seduz em abrir mão da liberdade. Por que é que eu aceito obedecer? Por que é que eu deixo de ser autônomo? E eu sintetizei numa pergunta provocadora por título: servidões voluntárias e involuntárias, a quem nos entregamos depois de conquistar a liberdade. Vou começar fazendo uma situação, porque temos um público variado, pessoas com conhecimento em várias áreas. Etienne de la Boétie é um homem do século XVI francês, nasceu em 1530, morreu um pouco antes de completar 33 anos, morreu com 32 anos em 1563. Etienne de la Boétie escreveu várias pequenas obras e poemas, mas a mais importante é esta, Discurso da Servidão Voluntária, subtítulo da primeira publicação, Contra um só. Sua origem social é a burguesia da região do Périgord, região do sul da França, a burguesia ilustrada renascentista. Ele é um humanista, tradutor de Plutarco, tradutor de Xenofonte, tradutor de Virgílio, falava grego e latim com fluência quase absoluta, escreveu sonetos amorosos, mas é conhecido por essa obra. Provavelmente a escreveu no primeiro ou segundo ano da Universidade de Orleans, a primeira grande universidade dessa região e a segunda em importância na França. O livro provavelmente foi terminado em 1549, ano que o Brasil se tornou um governo geral, ano que foi fundada a nossa primeira cidade, não primeira vila, que é Salvador, de onde eu acabei de chegar essa tarde. Fiquei pensando nessas ligações. Mas o livro só veio a ser publicado, depois de conhecido por muita gente, em 1574. O manuscrito permaneceu inédito, então, até que seus amigos, entre ele, Michel de Montaigne, 3 anos mais jovem do que ele e grande amigo, viesse a decidir a publicação, e para alguns, Montaigne pôs um dedo no texto também. Não temos como saber isso. A história não tem este recurso fabuloso da incorporação de espíritos. Se a gente pudesse que Montaigne baixasse em alguém e falasse se ele colocou o dedo ou não, nós não temos essa resposta. Montaigne foi amigo muito próximo de Etienne de la Boétie, sentiu sua morte brutalmente, e nós temos textos tocantes do Montaigne sobre Etienne. Um deles é a carta em que ele escreve ao pai, e ao final da carta ele diz: aos 32 anos, 9 meses e 17 dias, ele faleceu e se apagou a luz que me iluminava. Motivo da morte de Etienne, uma infecção, uma disenteria, coisa que hoje se resolveria com alguns remédios. Um pouquinho de Floratil matou um homem desse porte. Toda a história e toda a obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é o de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Não porque a história seja moral e sirva para mudar hoje, mas porque a história nos ajuda a entender a genética de processos. Francisco I, rei Valois Angoulême, que vai governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte. Leonardo morreu na França, nos braços de Francisco I, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de la Boétie é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial. Porque o rei queria estender este imposto, criar uma espécie de sal CPMF, um sal PF, sobre toda a França. E houve resistências. 2 panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, um massacre de protestantes na França, e Etienne viu o início deste processo. Polarização, e ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados.
Polarização, pensaria Etienne num documento com um grande político chamado L'Hotel, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio, ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga, e se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização é um defeito grave. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boétie detestava essa polarização. Atuou como diplomata para aproximar os dois partidos, a família de Guise, os católicos, a rainha regente, depois com Henrique II, Catarina de Médici. Boétie atuou como regente em Paris. A reflexão dele foi associada com certo anacronismo, com o anarquismo e a desobediência civil. Os adeptos do anarquismo no 19, da desobediência civil com Turreau e também com Gandhi no 20, consideram Etienne seu ancestral. Há um pouco de anacronismo disso, mas a recepção da obra foi vasta. O cardeal Richelieu tentou ler a obra, custou a encontrá-la, achou-a com um livreiro de obras raras. Psicanalistas no século XX, como Wilhelm Reich, famoso discípulo de Freud, e Deleuze, e até Elias Canetti, que a minha geração lia muito, Auto de Fé, Prêmio Nobel de Literatura, usou no seu ensaio belíssimo Massa e Poder, uma referência a Etienne de la Boétie. Sem dúvida, ele influencia mais do que tudo seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente com esse método de argumentação clássica, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro para ele. Mas vamos ao que nos interessa e o que nos trouxe aqui hoje, que é a obra. O poder subversivo dessa obra, muito pequena e muito fácil de ler. No Brasil nós temos edições da Brasiliense, temos edições da Martin Claret, bilíngues, temos várias edições na internet, é um livro fácil, de uma leitura muito rápida, é a contradição do título, servidão voluntária. Não servidão imposta, não servidão dominadora contra a minha vontade, não ditadura excludente, mas servidão voluntária. Porque Etienne resolveu trabalhar a minha servidão, a minha escolha em servir, a minha entrega ao tirano, a minha capacidade de abrir mão da minha autonomia. Não apenas a tradicional tirania. Não que ele esteja muito distante, mas separado por alguns anos da publicação da obra de Maquiavel, Maquiavel trabalhou mais o príncipe e os jogos da política. Etienne se preocupa pouco com o príncipe, só para falar mal e jogar uma praga final no livro. Mas ele se preocupa com o fato por que é que as pessoas obedecem. Por que elas abrem mão da capacidade de decidir? Para Etienne, os governantes, que ele chama simpaticamente de tiranos ou mestres, chegam ao poder por 3 vias: eleição, violência ou sucessão. Aqui ele se aproxima de Maquiavel, que no início da obra fala dos tipos de principado. Mas a questão central: por que um manda em milhões? Ou atualizando, por que uma manda em milhões? Não é possível explicar apenas pela força, já que nem Francisco I e nem outros, neste caso, deram um golpe. Eles estão à frente de uma linha regular de poder. Deve haver algo mais nessa lógica de dominação. E Etienne encontra nessa contradição. Não é apenas o fato de alguém perder a liberdade que caracteriza a liberdade, mas é o fato de ganhar o controle. Etienne pega o lado positivo de receber o controle.
Porque alguém que abre mão da liberdade ganha a servidão. E aqui ele dá uma pista terrível para todos nós. A servidão pode ser uma zona mais confortável do que a liberdade. Esta é uma pista terrível. É uma pista difícil. Nós temos mais prazer na submissão do que prazer na liberdade. Este é o X da questão. Ele não analisa o que se perde, ele analisa o que se entrega e o que se ganha. Ele inverte a política e trata do súdito e não do governante, ainda que ele fale do governante. Ao inverter a política, Etienne de la Boétie inverte uma pergunta polar e passa a pensar o que significa essa entrega. O conforto de servir. A tranquilidade em abrir mão da minha autonomia. 4 séculos antes de Sartre, ele anuncia o medo da liberdade. 4 séculos antes de Sartre, ele anuncia a resistência social, psicológica e histórica à autonomia. A autonomia incomoda. Provavelmente as pessoas que há 50 anos eram servidas de café pela minha avó eram mais tranquilas. Minha avó dizia café. Hoje eu tenho que perguntar, descafeinado, ristreto, livanto, rosabaia, passado? Não, prefere com uma espuminha de leite, pauzinho de canela, açúcar, adoçante? Não, pauzinho de canela com açúcar, adoçante, rosabaia misturado? Nós temos hoje uma liberdade imensa e não parecemos muito mais felizes do que minha avó que servia café num bule de louça ágata, só café. E se alguém dissesse para ela, tem descafeinada, ela enfiaria o bule na pessoa, delicadamente. A liberdade não traz necessariamente a felicidade. A liberdade que nós defendemos, gostamos e nos entusiasmamos, a liberdade que os professores em geral proclamam nas universidades, mais proclamam do que praticam, não traz a felicidade. E uma chave discreta da obra está numa fala de Odisseus, ou seja, Ulisses para nós, tirada do canto 2 da Ilíada, que ele coloca como epígrafe da obra. Ulisses diz aos gregos rebelados nas praias de Ílion, de Troia, não é bom ter vários senhores. Uma coisa maravilhosa, mas ele acrescenta, um só seja o senhor, um só seja o rei. Lamento, Etienne, por que Ulisses não parou na primeira frase? Ele lamenta porque Ulisses, Odisseu, é o seu herói. Por que ele não reconheceu que não é bom ter senhores, não é bom que muitos mandem, mas ele diz, é bom que um só seja o rei. Não é bom que eu seja mandado por muitos, mas decidimos então obedecer a poucos. Por que tantos homens suportam um só? Ou pergunta do Etienne, por que tantos burgos se submetem a um único governo? Metáfora de Etienne, o fogo do poder só arde porque eu coloco lenha. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Não é necessário jogar água. Não é necessário eu me rebelar contra nenhum governo. Basta parar de apoiá-lo. Esta é parte da resistência pacífica dele que vai ser resgatada. Um governo precisa da lenha, e a rebelião, inclusive, pode ser lenha do governo. Se eu parar de colocar lenha, o fogo se extingue. Comenta ele, eu sei que isso vai parecer estranho a vocês, mas isso estamos na metade do século XVI. Um tirano que já recolhe muitos impostos não cessa de propor novos impostos. Eu sei, isso é absolutamente estranho aos senhores. Quanto mais o governo pilha, mais deseja pilhar. Quanto mais impostos arrecada, mais deseja cobrar. Quanto mais faz lei extorquindo a nação, mais alega déficit para novos impostos. Era um horror a França do século XVI. Era um absurdo. Vocês não conseguem. Precisa ser historiador para ter uma noção deste momento, que os impostos chegam a quase a metade da renda das pessoas e o governo diz, precisa mais, porque não é suficiente. Dessas ideias surge parte da ideia do anarquismo e da resistência pacífica dele. Mas de onde nós aceitamos este absurdo? Segundo ele, o primeiro passo é o hábito. O hábito que vai ser trabalhado também por Hobbes, o hábito que ele compara a um cavalo. Coloque-se no cavalo o freio, o arresto e a sela, e o jovem cavalo, o jovem garanhão vai empinar, relinchar e vai derrubar quem tentar sentar. Coloque-se um segundo dia, um terceiro dia,
Coloque-se todos os dias e, segundo ele, eu não tenho essa experiência, o cavalo começa a mastigar com prazer o arreio. Já incorporou o arreio. O cavalo se acostumou. Agora imagine o potro que nunca viu outra coisa a não ser o arreio. Estes somos nós. Nós somos os potros que já nascemos domesticados. Nós somos cavalos já acostumados à sela e achamos natural que o imposto seja alto, que o Estado não dê quase nada em troca e que tudo isso transcorra com absoluta tranquilidade. O mistério de Etienne permanece em 2015. Não é saber porque a sociedade é tão violenta que ela é, mas saber porque ela não é mais. Porque ela não é mais violenta dado o grau de violência que a administra. O cavalo que relincha se acostuma, lambe o que o oprime, o hábito produz, vamos ao campo de Aristóteles, uma segunda natureza tão densa que achamos natural que sempre tenha sido assim, que sempre seja desse jeito. Etienne usa uma expressão que para nós causa estranheza, ele diz que o tirano torna efeminado o cidadão. Que o tirano torna o cidadão, no sentido que se usava a palavra feminino, efemizar, no século XVI, que é efeminado, que é sem iniciativa e sem virilidade. Eu prefiro substituir por uma expressão mais contemporânea, infantiliza ou aliena. Porque Etienne não é um misógino, mas a ideia do efeminado para ele é histórica, é uma questão histórica. Como os tiranos se perpetuam? Antigamente, em Roma, com espetáculos, jogos, diversão pública. Em troca da tirania, ofereciam pão e circo, diz Etienne. Os romanos, segundo ele, achavam Nero um horror, mas disseram que as festas de Nero eram ótimas. E gostavam das festas de Nero. Sentiam saudades das festas de Nero. Ao fenômeno festas acrescentou-se no Estado o fenômeno religião. Deus quer o rei, Deus apoia o rei. Etienne propõe, invoca Deus a todo momento na sua obra, que Deus não tem culpa da tirania. Não envolvam Deus na tirania. Deus não tem relação com isso. A religião surge neste campo para tornar suportável o insuportável. E ele lembra a força simbólica da tradição, que na França a flor de lis, a Santa Ampola, a embalagem com a qual se coloca o óleo de consagração desde o batismo de Clovis, a auriflama, a bandeira que se leva na guerra, todo esse aparato reforça a tradição, sempre foi assim. A faixa presidencial, que desde Prudente de Moraes, todo presidente recebe, sempre foi assim. Assim foi desde o início. Muito antes de você nascer, muito antes de sua mãe e de seu pai nascerem, sempre foi assim. Mas os tiranos não governam só com religião ou com hábito. Os tiranos precisam de assessores. Os tiranos precisam de pelo menos 5 ou 6. Eu diria 39 ou 31, depende do momento. Os tiranos precisam de um grupo que os apoie, porque cada um destes 5 ou 6, diz Etienne, manda em outros 10 ou 20, e estes 10 ou 20 mandam em 100, e nós estabelecemos, aí eu cito um dos grandes especialistas em Etienne, Marcel Conche, a frase é dele, o tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania, em que os tiranizados, para se vingarem, tiranizam os abaixo. Quanto mais eu for oprimido, mais, diz Marcel Conche, mais eu tiranizo também. Os tiranos vão sendo multiplicados. Eu lembro a vocês, alguns têm a minha idade, vão lembrar, outros por memória, no clipe célebre de Pink Floyd, The Wall, o professor que humilha os alunos, o professor que grita com o aluno que está fazendo poesia em sala, ao chegar a casa, é humilhado pela esposa. Nesse clipe célebre há uma referência de Etienne La Boétie. Etienne é um nome difícil em francês. Vocês podem dizer Estevão, é mais fácil, né? Estevão é mais fácil. Saint-Étienne, Santo Estevão é tradicional na França. No clipe do Pink Floyd, o professor repete aquilo que para Etienne é essa hierarquia, essa pirâmide, e que quem é oprimido oprime também. E as pessoas que um dia reclamaram da opressão se tornam opressores. Quem humilha também foi humilhado. Quem controla é controlado,
e se vinga controlando mais. E assim o tirano vai do topo desta cadeia alimentar à base, sendo respeitado voluntariamente por pequenos tiranos que se reproduzem na sala de aula, no trânsito, nos condomínios e nas famílias. Quando eu posso exercer algum poder, este vasto poder que um síndico tem, esse poder impressionante que alimenta a história e exalta a arte, quando o síndico entra e saúda a plateia como se fosse o Papa na Praça de São Pedro, dando a bênção Urbi et Orbi, Etienne de Boissy tem razão. Ali está o fim, a decadência final de um poder em que cada um pisa naquele que é possível. Não é à toa que o mais subserviente dos gerentes de uma empresa, aquele que mais lambe a bota de um patrão, é o mais agressivo com a faxineira. É uma maneira dele descontar a destruição do seu ser diante do poder. Quanto mais eu sou oprimido, mais eu oprimo. São essas questões que Etienne traz à tona. Mas voltemos ao eixo. Por que que os homens abrem mão da sua liberdade? Mais do que a liberdade, pior, da própria vontade de ser livre, que talvez seja pior. Esse é o desafio. Hábito e força, tradição, história, religião, cadeia de poderes, já analisamos. Mas Etienne roça naquilo que Sartre vai desenvolver mais em outro campo. Ser livre nos torna responsáveis diante da escolha. Ser livre apresenta angústia. Ser livre me torna responsável. Ser livre implica responsabilidade sem garantias. Casamentos arranjados, tratados pelos pais quando as crianças eram ainda recém-nascidas, raramente dão errado. Porque sendo arranjados não se espera dele nada que não seja um ajuste jurídico entre famílias. Hoje, toda pessoa pode escolher livremente, fazer test drive antes do casamento à vontade, fazer experiências variadas, até subir ao altar com alguém. Curiosamente, esta liberdade profunda que não existia até há pouco tempo. Escolha de profissão, escolha de casamento, escolha de estado civil e até escolha de gênero sexual. Essa escolha que não existia de forma tranquila, não nos tornou brutalmente felizes. A liberdade, Etienne traz essa angústia, que é a responsabilidade. Quanto mais eu ofereço às pessoas chance de elas escolherem, mais elas ficam angustiadas. Eu já comentei porque me espanta, em São Paulo há pizzarias com 150 sabores de pizza. E os paulistas amam debater um por um os sabores exóticos. Para após um debate de meia hora, vamos pedir meia calabresa e meia portuguesa, e vamos pedir uma 4 queijos e marguerita. Só há no planeta 5 sabores de pizza. Então por que eu coloco rúcula com tomate seco, puxada no pinhole com um fio de azeite extra virgem numa base de gergelim? Porque as pessoas se sentem sujeitos quando elas escolhem. Mas como lembra o nosso já participante do café filosófico, como lembra Zygmunt Bauman, eu me tornei objeto ao consumir. Não é à toa que a cada ano as siglas e os slogans das roupas crescem mais. Cavalos nas roupas chegam agora a dobrar a camisa polo, já estão do outro lado. Porque eu me tornei um outdoor, eu me tornei uma propaganda de mim mesmo, na esperança de que essa escolha me torne sujeito. E lembra Bauman, num texto muito elementar, 44 Cartas do Mundo Líquido, que eu me torno, na verdade, também objeto e não sujeito. É importante lembrar que na fantasia mais comum hoje de ficção, que são os zumbis andam nos shoppings. Sempre eles vão para um shopping. Todo zumbi acaba num shopping. Ou as pessoas estão dentro de um shopping defendendo contra o ataque dos zumbis. E os zumbis andando de braços assim, buscando cérebros, coitados, morreriam de fome na maior parte do país. Somos uma pátria hostil aos zumbis. Esse é um defeito a isso. Quando o zumbi anda dizendo brain, brain, ele está metaforizando o consumo num grande shopping. De pessoas andando para lá e para cá em busca da nova capinha do celular. Porque surgiu uma nova capinha. E eu não tenho aquela nova capinha. Porque agora essa capinha é legal.
Este impulso enorme de eu ser sujeito pela escolha é provavelmente aceitar que eu também sou um produto de consumo, no meu corpo, na minha roupa e nas minhas escolhas. Mas lembre, Etienne, que o custo por tirano é alto, ele não é simpático ao tirano. Os tiranos não são amados, os tiranos não têm amigos porque a base da amizade, ele invoca a ética aristotélica, é a virtude. Os tiranos têm cúmplices, temem-se, entretemem-se, eu poderia traduzir. Os tiranos apenas temem o momento que um deles fará, Etienne não usa essa expressão, uma delação premiada. Diz Etienne, agora a frase é dele, quando os maus se reúnem, há uma conspiração, não uma sociedade. Como a amizade floresce na igualdade, o tirano não pode possuir amigos, pois coloca-se acima de todos. O preço da tirania é o isolamento. O tirano nunca está acompanhado. Ele sempre precisa ter cuidado com o que diz, com o que ouvem dele. O tirano nunca baixa a guarda, porque se colocando acima dos outros, ele nunca estabelece essa isonomia, essa igualdade, que é fundamental para a amizade. Eu vou voltar à amizade agora sob o enfoque do Montaigne. Há uma conclusão quase bizarra sobre o texto aplicado à história. Como é que de uma luta de liberdade, como é que pessoas livres, que se reúnem para derrubar uma tirania, como é que essas pessoas, após uma luta épica, instauram uma tirania ainda pior? A Rússia czarista era um regime fechado, sem nenhuma constituição. O czar governava por ukases, por decretos, baseado no poder da Igreja Ortodoxa, no antissemitismo declarado. O czar era o paizinho da nação e exercia um poder que até a metade do século XIX tinha ainda servos ligados à terra. Os russos, organizados em diversos partidos, no meio de uma crise violenta da Grande Guerra, os russos se levantam e derrubam o poder odioso do czar de Nicolau II, executam ele, a família, as filhas e o filho. E a Rússia czarista se livra de uma família que de 1613 a 1917 oprimiu e formou a Rússia. Então os russos levam ao poder Stalin, que consegue de longe, com muito mais técnica a partir de 1928, por lei Lenin, que também é uma ditadura, mas conseguem de longe um controle imensamente maior do que Stalin conseguiu. E os russos continuam se rebelando, e os russos fazem a desestalinização, implantam medidas libertárias pós-queda do Muro de Berlim, e hoje estão à frente de Putin, que é um governante autoritário. Menos que Stalin, mas é por falta de espaço, não é por falta de vontade. A Rússia czarista deu origem ao stalinismo, num anseio de liberdade. A França absolutista de Luís XVI se levantou contra o rei, decapitou o rei em 1792 para 3, o rei perde poder em 92, é decapitado em janeiro de 1793, e depois de uma agitação de 10 anos que começou em 1789, leva ao poder Napoleão, que durante 16 anos, primeiro como cônsul e depois como imperador, foi imensamente mais centralizador que qualquer rei absolutista francês. A polícia francesa durante Napoleão foi mais autoritária do que Luís XVI. A França, não satisfeita e por vários motivos, faz novas rebeliões e volta a ter Bourbons, Luís XVIII e Carlos X. A França faz uma nova revolução, se agita, traz ideias, implanta um rei Orleans, mais uma revolução e implanta Napoleão III. De revolução em revolução, ela foi fechando o sistema. Será uma lição? Fique com o primeiro marido, não vai dar certo mesmo, não tente melhorar. Vamos mais recentemente. 1968, os estudantes liderados por Daniel Cohn-Bendit estão na rua. Todo o poder é a imaginação. É o grande espolcar da juventude no século XX. Inspirados na Revolução Cultural Chinesa de 1966, eles estão nas ruas de Paris, a França se agita. Os ecos chegam até o São Paulo na Batalha da Maria Antônia.
em 1968, entre USP e Mackenzie. Liberdade, greve, CGT aliada aos estudantes, manifestações, um espolcar de criatividade no cinema de Godard, na literatura, em todo mais. Os franceses